Boa noite, gente. Dá para ouvir bem assim? Agradecer a presença de todos. Hoje é uma reunião da Comissão Especial de Vereadores, constituída com o objetivo, lerei aqui já para a gente, constitui Comissão Especial de 5 vereadores para, no prazo de 180 dias, tratar junto aos órgãos do município, Estado e União da consecução de recursos para a construção, ampliação e reforma de unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e unidades de estratégia de saúde da família. Então, é uma comissão constituída para acompanhar as reformas das unidades, os recursos, a busca de novos recursos. Então, ela vai trabalhar em cima deste item. Tá ok? Nós estamos passando. Todo mundo recebeu um papelzinho para as perguntas? Eu não sei se vocês viram, foi entregue um papel onde poderá ser feito as perguntas, porque eu não tenho taquígrafo. Então, para facilitar o trabalho, nós estamos trabalhando com áudio, o vídeo e o áudio, e depois essas perguntas, onde tem o telefone, o nome, a identificação de cada um, ela vai para montar a ata da reunião de hoje, tá ok? Então, as perguntas serão feitas no papel. Aqui vão estar à disposição para pegar o papel a Débora e o Ivo. Levanta a mão aí, Débora e Ivo, que vão recolher as perguntas, tá ok? Serão lidas, todas as perguntas, a gente tem um horário limite. Eu acho que a audiência pública, ela pode, vamos trabalhar com 1 hora de audiência, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, e todas as perguntas, elas vão seguir a seguinte ordem de resposta, tentar seguir a sequência absolutamente da questão do objeto da audiência. Pode haver perguntas que fogem um pouco do objeto da audiência. Não vão ser respondidas? Dentro do limite do prazo, poderão ser respondidas. O que não for respondido, elas vão constar da ata e a secretaria irá responder e será posto na ata total que vai estar na Câmara e encaminhada a cada um a resposta também depois, tá ok? Para facilitar, tá ok? O secretário de Saúde também virá, mas ele ainda está na secretaria, está vindo para cá, então deve atrasar um pouco, mas nós vamos dar início, vamos seguir a ordem, porque a ordem era 6h30, 18h30, e já estamos com 18h50. Já está presente também aqui, representando o vereador Gilberto Rampão. Cadê o então vem para a mesa aqui, vem para cá. Paulo Santos Cordeiro, que o vereador é da comissão também. Então, assim, para a gente dar início, todos os meses nós vamos estar fazendo essa audiência para acompanhamento de todas as obras. Quero agradecer aqui a estrutura da Secretaria de Saúde, que está aqui, doutora Gisele, é isso? Enfermeira Mônica, quem mais que está do comando de direção? Doutora Maísa, ok, para que a gente possa dirimir as dúvidas e receber sugestões também. Para dar início, para que a gente comece no objeto, eu vou convidar a arquiteta Juliana, que é da Secretaria de Saúde, para fazer um apanhado do que está acontecendo de reformas, o estágio que está, o que se pretende fazer, para que aí a gente possa abrir para as perguntas e sugestões. Tá ok? Boa noite, Juliana, está com você. Boa noite. Como o Alfredo me apresentou, eu sou arquiteta da saúde. Tem 6 meses que eu assumi lá a coordenação dos projetos. Então, eu estou aqui para poder apresentar o que a gente está sendo executado durante esses 6 meses, que todas as obras que nós iremos apresentar são dos recursos diretos do governo federal. Então, nós temos desde reforma, ampliações e construções de unidades. Então, eu vou iniciar a apresentação mostrando, e após, no final, vocês podem fazer perguntas referente aos projetos, à execução das obras.
E eu vou começar a minha apresentação falando do que está sendo executado e depois ainda do que ainda vai ser contratado, que está em fase de projeto. Tudo bem? Essa daqui é o UBS do Parque São Vicente, que também está em execução. É uma unidade que a gente está também tentando melhorar o fluxo. Quando a gente entrou para poder fazer esses projetos de reforma, a gente sempre pensou no fluxo da unidade. Então, a gente se preocupou o tempo inteiro de ir até as unidades, conversar com a equipe técnica, para a gente readequar tudo de acordo com a necessidade da equipe. Então, uma das coisas que as técnicas falaram para a gente era a questão da farmácia, da vacina, que estavam fora das metragens, né, metragens exigidas pela vigilância, e a gente construiu esses dois ambientes para melhorar o atendimento. A gente também lá está trocando também todo o revestimento cerâmico do piso, também está colocando o azulejo nas áreas que exigem também pela vigilância, que são as áreas de vacina, curativo, procedimento, coleta, inalação, todas essas áreas que tem exigência a gente está colocando. E a gente vai fazer também a pintura interna e externa. Aqui é a planta da unidade, como vai ficar. Aqui a gente consegue ver aqui é a frente da unidade, onde nós iremos realocar a vacina, e a farmácia e a ampliação do acolhimento também. Aqui também é como que é agora, né, a unidade, e do que já está sendo executado. Já está sendo executado o muro, né, que é o fechamento da unidade, já foram removidos os bancos, e já está sendo feito lá atrás o almoxarifado. Agora é o UBS do Jardim Rio Branco, também tem 20% de obra concluída. Lá a gente é uma unidade grande, né? E a maior dificuldade que nós encontramos na unidade era a questão do fluxo também. Então lá, como é uma unidade grande, a gente conseguiu trabalhar, e o recurso também era um recurso bom, e a gente conseguiu trabalhar bem essa questão dos fluxos. Então, lá a gente conseguiu dividir a unidade em 2 departamentos. Um lado da unidade vai ficar só o que são atendimentos rápidos, que são vacina, curativo, procedimento e coleta, farmácia, tudo que é atendimento rápido, vai ficar do lado, depois na planta a gente vai conseguir ver do lado direito, do lado esquerdo. E tudo que é atendimento, são consultórios, vai ficar todo do lado direito da unidade. E nessa unidade também tem uma especificidade que tem uma unidade também de SF também. Então, aqui a gente pode ver a planta da unidade. Aqui é a frente, né, a Rua Eduardo Cação. Aqui a gente vai mudar hoje, a recepção está desse lado daqui, a gente vai mudar, vai realocar a recepção para este lado. E aqui a gente vai dividir o fluxo. Deste lado aqui vai ser a entrada para todos os consultórios, e aqui nessa passagem que será coberta vai ficar todos os serviços rápidos. Então, tudo que é rápido a gente pode ver, olha lá, curativo, procedimento e vacina, está tudo desse lado de cá. E aqui no meio, porém, esses ambientes têm 2 passagens. Os funcionários não precisam ficar dando essa volta inteira para fazer esse atendimento. No próprio corredor existem portas que eles fazem para facilitar o acesso dos funcionários. Pode mudar. Aqui é do como que está hoje, né? E do como que já está modificando. Já foi retirado o telhado, está fazendo a alvenaria, a mureta de divisória. A outra unidade é a UBS do Tancredo. É uma UBS também que a gente conversou com os técnicos, que eles também colocaram algumas coisas para a gente também. Lá é uma UBS que a gente tinha grandes áreas para fazer grandes ampliações e grandes reformas, mas mesmo assim a gente tentou colocar colocar algumas coisas, como eles exigiam que tivesse mais um consultório, que ampliasse a área de recepção, até para colocar a guarda dos arquivos. Então, a gente tentou fazer isso, e também uma coisa que eles também não tinham, que era um banheiro para os funcionários, então a gente colocou. E, além de tudo isso, a gente também está fazendo as mesmas coisas, troca do revestimento, pintura interna e externa da unidade. Então, aqui é como que ficou. Então, a gente substitui também as antigas divisórias de madeira por alvenaria, acresce também o consultório e aumenta também a recepção. E aí também amplia também a área de acolhimento e espera também.
Aqui é a foto antes da unidade, e aqui já é a parte que já está sendo executada, que são as partes da recepção e do consultório. Essa aqui é a UBS da Ponte Nova, é uma das nossas UBSs que a gente tem mais carinho e tem mais cuidado, porque é uma UBS que foi construída na época da irmã, e é uma UBS que mais precisa de reforma. Então, a gente lá é uma unidade que precisava de tudo. Então, a gente teve que ter um olhar especial para essa unidade, que a gente teve que fazer várias trocas, várias realocações por conta dos espaços para tentar melhorar o fluxo lá da unidade. Então, a gente trocou, também fez a mesma ideia que a gente teve no Jardim Rio Branco, a gente também trouxe para a unidade da Ponte Nova. Então, a gente conseguiu colocar os atendimentos rápidos também num espaço e conseguiu colocar os consultórios no outro para poder ter uma maior facilidade. Então, aqui, lá na ponta, lá é a entrada da unidade. Lá na parte de cima é onde ficaram as partes dos atendimentos rápidos. Aqui nesse corredor central, a gente colocou os consultórios e aonde é a espera, a gente trouxe a recepção. A gente tem um problema que a unidade ela é baixa, né? Então, a gente tem uma previsão ainda de tentar levantar o telhado lá para poder ver se melhora a qualidade lá. Porque quando a gente entra na unidade, a gente sente que ela é baixa, né? Então, quem é claustrofóbico fica, né, naquela situação assim. Então, a gente está tentando rever como que a gente pode fazer o levantamento do telhado, porque a gente tem um problema lá, que a estrutura de lá ela é muito antiga. Então, a vedação, que é a parte de alvenaria, não é feita de alvenaria, são feitas de placas. Então, não são, quando a gente olha na unidade, quando a gente entra, a gente pensa que é tudo tijolinho, mas não é. Elas são umas placas bem fininhas. E a construção dela é toda em vigota de viga, então a gente tem um problema quanto até a abertura de vãos. Mas a gente está vendo o que a gente pode fazer para poder estar levantando a cobertura para melhorar o acolhimento dos usuários. Essa aqui são a foto do antes e daqui do que está sendo executado já, que a gente já verificou. E além de tudo isso, a gente tem graves problemas ainda com parte elétrica, parte hidráulica, e porque como fica tudo exposta no telhado, então provavelmente a gente vai ter que embutir toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, para tentar para poder tentar mexer na parte da cobertura do telhado, para levantar. Essa aqui é o UBS do Sambaiatuba, agora a gente vai estar mudando. Todas as que a gente falou, essas 8 unidades que nós falamos, foram todas reformas. Agora nós vamos falar em ampliações, o que vai ser ampliado mesmo. São unidades que vão ter mais, que o recurso veio especificamente para isso. Sambaiatuba era uma unidade que também ela é razoável, não é uma unidade tão pequena quanto as outras, mas também existia necessidade de ampliar farmácia, vacina, inalação, que também era num local ruim, e a gente também fez essa substituição. Aqui a gente nós ampliamos toda a parte na parte frontal, a unidade viria só até aqui, então tinha um corredor extenso na frente, a gente conseguiu ampliar, então a gente arrumou os consultórios, ampliamos mais um consultório, ampliamos aqui a sala de procedimento e curativo, de coleta e de farmácia, então a gente ampliou toda na parte frontal e ampliamos também o acolhimento. Essa aqui são as fotos de antes, daqui já é a foto que está em execução, que já foram removidas divisórias, e aquela parte da frente ali é onde já está sendo construída a área ampliada na frente. Essa aqui é o UBS do Pompeba, que também é um recurso para ampliação, que a gente também tem, junto com os técnicos, também vimos a necessidade, também lá é uma unidade super pequena, o terreno também é muito pequeno, mas a gente fez o possível para tentar melhorar lá a unidade, tentar realocar tudo que a unidade precisa. Então, em conversa até com a diretora Mônica, ela colocou para a gente uma necessidade de ter uma sala para o EACS, lá para os agentes, porque ela nem tem hoje, então a gente tentou colocar na unidade. Nós colocamos também a farmácia lá, que a equipe também tinha uma dificuldade, porque a farmácia ficava num local ruim, complicado, e onde poderia ser o almoxarifado, que eles também não têm. Então, toda a necessidade que eles tinham, a gente tentou colocar nesse projeto. Então, a unidade, vocês podem ver que ela modificou bastante, né, internamente, tem várias áreas que a gente coloca em vermelho, porque realmente a gente teve que mudar muito a unidade,
para tentar readequar e colocar aí para um melhor fluxo. Essa aqui é uma fotinha também da fachada, como que vai ficar também da unidade. A gente vai mudar também a entrada da UBS. Hoje ela é na lateral, a gente vai colocar na frente, na ponta da unidade. Agora nós vamos entrar também numa outra questão, que é a UPA da Náutica, que a UPA da Náutica também entra na questão da ampliação. O recurso que veio para a UPA é um recurso para ampliação. Não é um recurso que a gente... O que significa isso? Significa o quê? Que já existe um PS, um PS, e a gente vai construir os ambientes que são necessários para o porte da UPA. Vamos supor, não tem... Eu preciso de uma sala de reidratação com tantos metros quadrados. Então, nessa ampliação, e se eu não tiver nesse espaço existente, eu acabo construindo, ampliando, fazendo essa construção para readequar o que já existe. Então, esse aqui é o projeto da unidade, ele vai ser construído na lateral do que já existe, aonde era o estacionamento, e a obra já ganhou, é a Crismon, uma empresa que ganhou, ela já está em fase porque no projeto de licitatório, é ela que fica com a responsabilidade de fazer o projeto estrutural de hidráulica e elétrica, que ela já está sendo executado, eles já fizeram a sondagem, e agora eles estão gabaritando a obra, já cercaram e estão gabaritando a obra. Essa aqui é a foto do fechamento e já mostra o gabarito. Existe um prédio também onde ficava o antigo SAMU, que a gente vai colocar também nesse projeto para ser demolido, porque a Defesa Civil acabou colocando que é um prédio que está em situação de risco, então a gente vai acabar demolindo para futuramente a gente fazer um outro equipamento ou fazer uma unidade do SAMU também ali. Aí agora nós iremos entrar na fase das construções. Hoje, até nesse primeiro semestre, nós temos duas obras que estão em construção. Uma é a SF, que é a SF Humaitá, que é uma unidade de estratégia de saúde da família, que está sendo construído ao lado do hospital municipal, e ao lado do PS, no terreno que tem ao lado ali, que o objetivo, é uma SF com 3 equipes, então vai ser uma unidade que terão 3 consultórios odontológicos e 5 consultórios, sendo que desses 5 consultórios são 2 ginecológicos e 3 indiferenciados. Essa aqui é a planta lá da unidade, que também já começou a ser construída. Aqui atrás está o hospital e aqui é a lateral da rua Alfredo das Neves. Então, que a unidade vai ficar virada para cá. Ela tem um acolhimento, Ali também a gente conseguiu, também, como era um projeto do zero, a gente consegue repensar ele direitinho. Então, nós fizemos com que ele tivesse todos os fluxos rápidos também separados da parte de consultórios. E tem tudo que está tudo dentro das normas, tudo pelo Ministério, que o Ministério exige. Essa aqui é a foto do terreno onde está sendo construído, e aqui o que já está sendo executado. Lá também já foi cercada a obra, e também a obra está sendo gabaritada e já iniciou as fundações também. Essa aqui é a Academia da Saúde, que vai ser construída na frente, na praça que existe na frente. Então, o que a gente fez? Quando a gente captou esse recurso, é um recurso para a Academia da Saúde, porte 3, de 180 mil, e nesse porte 3 da Academia da Saúde, ele tem algumas exigências, e uma das exigências era que tivesse o quadro de esportes, e o tamanho também do espaço de convivência. Então, como já existia essa praça com essa quadra, a gente acabou realocando esse espaço para poder fazer essa academia. Então, o nosso objetivo nesse projeto é construir esse espaço de convivência, que é um espaço para atividades, e que essa Academia da Saúde, ele funciona juntamente com a SF. Então, quando o paciente vai lá e ele tem qualquer problema, ele tem que ser encaminhado para poder fazer atividades físicas. E a gente está construindo esse equipamento e também está reformando a quadra de esportes. Então, isso daqui é tudo que a gente conseguiu fazer nesses 6 meses. Foi uns 6 meses bem árduos para a gente tentar e não perder nenhum dos recursos.
Então, em 6 meses, nós fizemos a equipe lá, desenvolveram 12 projetos, que isso é quase desumano com a equipe, né? Porque a minha equipe sou eu e mais uma estagiária só. Então, a gente está fazendo de tudo para atender e melhorar o atendimento da saúde. E, além de tudo isso, além desses 12 projetos que nós estamos em execução na cidade, nós temos mais todos esses projetos que ainda estão em fase de execução, de elaboração de projeto, que são as ampliações das UPAs, que é a UPA da Humaitá, que é uma UPA de porte 3, a UPA do Parque das Bandeiras também, que é porte 2, e a construção de 4 ESFs também, e uma construção também de uma academia de saúde também. Então, assim, a gente, agora no final do ano passado, a gente conseguiu readequar as ESFs, que elas são recursos de 2011, mas abriu uma possibilidade, agora no sistema, o Ministério da Saúde abriu para a gente poder readequar para captar mais recursos. Então, essas unidades que eram de 512 mil, anteriormente era de 400 mil reais. E como a gente readequou, veio mais 512 mil reais para a gente conseguir fazer a unidade. Porque quando a gente olha, né, 512 mil, 480, fala assim, nossa, mas quanto dinheiro? Mas não é tanto dinheiro assim para a gente conseguir fazer uma construção. É tanto que na SF do Humaitá, a gente não consegue nem fazer tudo que a gente tinha uma expectativa de fazer, porque existem as metragens que o Ministério coloca. Então, o metro quadrado de área construída é muito pouco para o tanto de coisas que a gente tem que ter dentro do equipamento. Então, a gente acabou colocando mais dinheiro, a Secretaria teve que realocar mais recursos do que aquilo que veio para a gente conseguir construir essa SF. Já com a presença do secretário, doutor Antônio Rua, então eu vou abrir a palavra para o secretário, por uns 5 minutinhos, fazer uma pré-apresentação. Já há aqui várias perguntas, aí, assim que a gente for perguntando, a secretaria se organiza quem responde. Tem algumas coisas que estão não só na obra, mas, se for possível, a gente já vai tentando organizar. Tá ok? Então, passo agora para o doutor Antônio Rua. Olá, boa noite a todos. Bem, como vocês sabem, a gente assumiu tem pouco tempo, né? Estamos tomando situação de todos os problemas que a gente tem da área da saúde. E, assim, em linhas gerais, o que a gente pretende para a saúde para os próximos 3 anos, né? A gente pretende ampliar a nossa área básica, fazer uma transição gradual do modelo de UBS para o modelo de estratégia de saúde da família, né? Tentando aproveitar esses profissionais na saúde da família, né? Como meta futura, quando todas as unidades estiverem formadas, a gente estabeleceu os núcleos de apoio de saúde da família. Então, são especialistas, né, ginecologista, pediatra, que darão suporte ao generalista que está atendendo, né, além de psicólogo, TO, etc., para a gente qualificar a nossa estratégia de saúde da família. Com relação ao atendimento de urgência e emergência, né, provavelmente, como algum de vocês sabe, nós temos uma UPA já em fase de fundações, né, que já começaram as obras, e outras 2 que estão em projeto para a área continental, né. Com relação ao Hospital Municipal, o CREI, a gente sabe, teve até matéria recente na televisão, a gente sabe das dificuldades que a gente tem lá, né. Foi, na realidade, um pronto-socorro que, aos poucos, foi crescendo, transformando no hospital municipal. Então, o crescimento daquela unidade não foi feito de modo planejado, né. Então, a gente sabe que ali a gente tem bastante problema que a gente já está começando a enfrentar. Já começamos a modificar algumas rotinas de trabalho, né, e sempre no intuito de querer melhorar o atendimento ao munícipe. Vou passar agora para algumas perguntas que foram encaminhadas aqui para a mesa. Já deu para perceber que o doutor Antônio Rua é curto na fala, né? Então, vou contar com a ajuda de todos aqui. Primeira pergunta é da Rose,
da Avenida Saturnino de Brito. Ok? Quem é a Rose? Isso. Como poderemos acompanhar os gastos das obras? Poderemos pedir nota fiscal de materiais e mão de obra, A obra será quarteirizada? Aí eu acho que é a parte da obra, né? Como é que funciona isso? Juliana, então. Então, essa parte do acompanhamento, né, na realidade, como que funciona? A empresa ela ganha a licitação e aí depois ela entrega as notas fiscais para a gente referente ao todo. Para a gente não vem separadinho assim, o que foi de material, o que foi de mão de obra. Vem uma medição que a gente chama. Até quando a gente faz um projeto, nesse projeto quando a gente monta a planilha orçamentária para contratar a empresa, lá não está separado o que é mão de obra e o que é material. Na realidade é um valor total. O que é um valor que ele está acoplado os dois, ele tem uma composição de valores. Então a empresa trabalha também nessa composição. Então, o que pode ser acompanhado? Pode ser acompanhado tanto o pagamento que vai estar sendo efetuado. Agora, se a empresa vai quarteirizar o serviço, no caso, né? Aí a gente não tem como limitar, porque a gente não tem como a gente fiscalizar. A gente tem que fiscalizar o que está sendo executado e de que maneira está sendo executado. Isso a gente tem que acompanhar. E tem que acompanhar, e a gente tem que acompanhar isso para também poder que elas façam as medições para a gente estar pagando. Isso a gente está acompanhando de perto. Ok? E vocês também podem acompanhar junto com a gente também. Aqui é Erivaldo Silveira de Figueiredo, fez uma pergunta, ela foge um pouco do objeto, mas se pudesse ser respondido. Por que os conselheiros da UBS José Japuí ainda não foram empossados? A secretaria ainda não determinou data. Há alguém com condição de responder ou a gente encaminha? O que não está aqui de obra, a secretaria veio focada para uma informação, tá ok? O que não tiver, a gente vai remeter à secretaria e após a gente entra em contato e disponibiliza a informação. Pulo essa coisa, ou alguém tem como responder? Pula, então isso vai para a secretaria, tá bom? Porque não estão todos os setores aqui, todos os responsáveis por cada setor. Como ela é uma audiência que vai versar especificamente sobre a obra, então o acompanhamento aqui está com essa área, tá ok? Então, ela será respondida. Aqui também tem um outro questionamento, mas é do Jorge Rodrigo dos Santos. Está sugerindo a troca do local de atendimento ou endereço, melhor de endereço, é isso? Então a pergunta é, o BS da Vila Maria, troca, assim, para reforma. Aqui nós temos algumas unidades, tentar matar essa pergunta assim, tem algumas unidades que estão sendo reformadas. Qual é o procedimento que está sendo adotado na reforma? Porque o serviço, ele para, né? Então, qual é o procedimento que tem sido adotado na questão de cada reforma? Então, na realidade, as unidades estão sendo reformadas, elas estão sendo realocadas em outras UBSs, ou a que a gente até colocou, até esqueci de falar, mas embaixo de cada um da apresentação, eu coloquei o endereço onde estava sendo atendido. Vamos supor, o exemplo da UBS da Ponte Nova. Ela foi fechada por conta do atendimento que não tem como atender lá e foi alugada uma casa provisoriamente até que seja concluída a obra, que fica até próximo, na Rua Goiânia, e para poder fazer esse atendimento. No caso do que o Jorge colocou, da UBS da Vila Margarida, ainda não está previsto nenhuma reforma para a unidade. A gente não tem conhecimento disso na secretaria, que a gente sabe das condições que a unidade se encontra, mas, por enquanto, a gente não prevê nenhum recurso para reforma ainda. O que a gente vai estar fazendo agora é uma manutenção geral em todas as unidades, para ver o que está de mais grave para a gente colocar em funcionamento. Mas, provisoriamente, por enquanto, a gente não tem previsão de estar realocando outro imóvel para acomodar essa UBS da Vila Margarida. Essa é de Dave Florencio de Barros, isso. Quais as unidades com reforma e construção com acessibilidade com rampas e banheiros
adaptados? Quantos funcionários trabalham em cada reforma? Então, né, a nossa prioridade em todas as reformas é fazer acessibilidade, é tanto que a gente está reformando para isso. Né? Então, assim, a gente está colocando todas as unidades que não têm banheiros adaptados, novos banheiros com adaptação, e a quantidade de funcionários que tem por obra são 12 obras. Eu sou técnica, eu sou arquiteta, eu estou assumindo agora essa parte das obras, enfim, da manutenção. Eu não tenho como lhe falar quantos funcionários tem em cada obra. Então, porque eu acho que fica até para uma pessoa só, que sou eu e uma estagiária, dizer exatamente quantos funcionários tem em cada obra, eu não tenho condições de te dizer isso agora. Só assim, para facilitar, eu acho que a questão de funcionário não é o grande problema. Há prazo para término da obra? Sim. Qual o prazo médio para essas reformas? E aí, a adaptação, a empresa tem que cumprir o prazo. Tem um prazo médio? O prazo médio de todas as obras são 3 meses. Lógico que pode ser que a obra se estenda um pouco mais ou entregue antes do prazo, mas o prazo é de 3 meses para estar realizando toda a reforma. Ok. A quantidade de funcionário não vai no contrato. É período de construção. Quando você tem um planejamento de obra, quando você prevê 3 meses, ele está incluso um período ideal. Ele não agrega aí alguns problemas que nós temos em repasse de recurso federal para esse tipo de obra. Por exemplo, as obras do PAC, os recursos eles são ininterruptos. Eles vêm a partir do momento que você começa a construir, o dinheiro vem mês a mês. Alguns convênios, eles trabalham com uma apresentação de 20% na liberação e depois a liberação total de 80%. Então, esse jogo é que tem que ser feito com a secretaria, com a liberação das obras, tá certo? Mas o prazo médio é de 3 meses em caso de reforma. E de UPA? A UPA está previsto 7 meses para a construção. E a SF são 6 meses e a Academia da Saúde é 3 meses. Só tem uma unidade que está previsto que a reforma, que será realizada em 4 meses, que é a do Jardim Rio Branco, que é o BS do Jardim Rio Branco. A Gleise Cristina Leite pergunta: o governo federal envia recurso para os CAPs. Por que os CAPs AD não têm o seu espaço próprio? Por que os demais não recebem reforma? Exemplo, CAPs do Jardim Rio Branco. Então, há um recurso, né, que vai vir para a construção já existe esse recurso para a construção de um CAPS 3. Então, assim, a gente está fazendo de tudo agora também para reformar, que a gente sabe que o problema do Jardim Rio Branco, do CAPS do Jardim Rio Branco, é grande, mas o problema não é que não existe manutenção. O problema é os furtos que acontecem, né, na unidade. Então, a gente tem vários problemas nessa questão. Então, a gente, além de resolver o problema da manutenção e da reforma, a gente também está até com conversas para resolver a questão da segurança da unidade. Porque, do jeito que está hoje a unidade, a gente não consegue. A gente vai lá, reforma, aí daqui 1 semana, 2 semanas, no final de semana, acaba entrando dentro da unidade e furtando tudo que tem lá dentro. Deixa eu ver se entendo aqui a questão, quando fala, a Gleise, está? Quando você fala aqui, espaço próprio, você está falando em casas alocadas, é isso? Então, o secretário quer... a pergunta eu acho que foi um pouco... Por exemplo, o depoimento dela vai acabar não aparecendo, porque não está gravado. Mas, assim, nós vamos reformular isso, a secretaria vai mandar a resposta melhor elaborada. Pediria que você depois, então, como está a pergunta, me passasse esse histórico para constar efetivamente da ata. Essa fala sua, mas eu passo aqui para o secretário. Então, na secretaria, a gente determinou que fosse criada uma força-tarefa e que cada unidade nos mandasse um relatório de todos os reparos, de todas as necessidades do ponto de vista estrutural das unidades. E a gente está negociando junto com a Codesave para montarmos uma força-tarefa para fazer um reparo nos próximos meses de todas as unidades. Tá? Não tem espaço próprio, não tem. Então, eu vou fazer assim, o Ivo vai pegar o contato direitinho, eu quero que você elabore. Essa sua fala, eu gostaria que ela viesse na pergunta, porque senão não vai constar
ali para constar, depois a secretaria abre o retorno disso, assim, nós vamos ter audiência nos próximos, a cada 30 dias, até que terminem essas obras, e a ideia está ampliando e dando transparência a isso, tá bom? Eu abri, mas assim, eu não vou abrir tanto, porque senão a gente não consegue depois, fica um hiato aberto e fica, na hora que é passar na TV, você vai ficar falando e não sabe o que foi. Então a gente vai corrigir na ata, tá? Agora aqui uma outra, eu vou... Anderson Garcia da Silva. Também ela não é específica para cá, tá ok? Se for possível... Por que é tão demorado as ocorrências de ambulância na hora do socorro? Por ter muitas viaturas no local. Como está sendo executada a obra da futura UPA do antigo pronto-socorro da Náutica? Já está sendo executada? Então, a pergunta é com relação à UPA da Náutica, especificamente, é isso? Isso, então... Então, a obra, na realidade, ela está começando essa semana. Realmente é isso que você colocou mesmo. A obra iniciou por conta que só tinha um projeto arquitetônico. Então, a empresa ela teve que elaborar o projeto estrutural, e o projeto de elétrica e o projeto de hidráulica. Então, por isso que só foi feito o tapume, porque, na realidade, teve que se fazer uma sondagem, primeiramente, para depois iniciar a obra. Então, a empresa teve um prazo de 1 mês depois da colocação do tapume para estar executando esse projeto. Então, agora ela já executou esse projeto e está iniciando. Então, realmente, a unidade está fechada, foi gabaritada, e agora sim vai iniciar. E também essa empresa, como ela é de São Paulo, então ela encontra um pouco de dificuldade com os funcionários, e então os funcionários dela são de lá, então agora que eles vão ficar aqui na Baixada para poder estar tocando todas as obras que eles pegaram. Então, a obra realmente será iniciada agora sim, já iniciou com gabarito, mas agora você vai ver volume de obra a partir dessa semana, desse mês para frente. Você quer saber o que foi previsto no projeto, é isso? O que foi previsto no projeto é só a construção da ampliação da nova unidade. Da antiga unidade não está prevista nenhum tipo de manutenção, nenhum tipo de reforma. A gente está em conversas para a gente captar recursos para reformar o que já existe, mas, porém, nesse recurso que está hoje lá, não está previsto nenhum tipo de manutenção. Na UPA da Náutica é importante ser, assim, a construção, a ampliação dela. O projeto executivo, boa parte dos projetos, você vai fazer o projeto básico, a própria prefeitura apresenta e vai tocando a obra. Nesse, precisa fazer o executivo de várias coisas. Então, ele já começou pelo projeto executivo. Então, é feito o pagamento e a obra vai dando sequência. Nós estamos falando aqui, a UPA é só ampliação. A parte de reforma vai necessitar captação de recursos. É isso? Então, aqui. Marcos Leme. A casa da UBS Japuí é locada. Se não, por que não fortalecer as estruturas e bater uma laje para justificar o alto valor? A casa o parque, o Japuí é aluguel? Não. É próprio, né? E não tem laje lá? Não está previsto. Então, assim, ela não é locação, tá certo? Oi? É própria. Então, na realidade, quando a gente olha, R$79 mil não é tanto dinheiro assim para a gente fazer tantas melhorias assim. O que acontece? Quando a gente fala em reforma é muito complicado. Mas a gente a nossa prioridade nesse momento não era nem fazer esse tipo de obra, que era estar reforçando, como vocês colocaram, reforçar a estrutura já existente para colocar uma laje. Na realidade, a gente está tentando fazer outros tipos de melhoria também. Lá é uma unidade que ela é muito pequena, então tem que ser pensado em outras coisas. Eu acho que é uma unidade que a gente tem que pensar em ampliar de uma outra maneira. Então, assim, com esse recurso que a gente fala que de 79 mil, não daria para fazer tudo que é necessário para aquela UBS. Então, a gente deu prioridade para outras coisas, porque, na realidade, o recurso é para a reforma, não é para ampliação. Por isso que a gente não priorizou tanto essa parte da laje, sim a substituição do que estava mais crítico, que era o telhado. Cleonice Lantano, é isso? Santana, desculpa.
Por que, ao invés de colocar um piso liso, não colocaram um piso antiderrapante? Foi o que atende muito idoso, gestantes, deficientes físico e criança, que está falando da Humaitá, UBS do CAIC. Juliana. Então, na realidade, o piso antiderrapante para a unidade de saúde, ele não é adequado pela condição que ele traz. O que acontece? O piso antiderrapante, ele acumula resíduo. Então, quem tem piso antiderrapante em casa sabe o que acontece. Então, concluindo o raciocínio, então, assim, o piso antiderrapante, ele acumula muita sujeira. Então, para a manutenção, ele é muito ruim. A única coisa que a gente já conversou, até em relação a esse piso, é a colocação de uma resina para dificultar que acabe acontecendo o que a senhora colocou mesmo, para não ter problema durante a chuva. Mas o problema lá não é só da questão da lama, é a questão que no entorno também teria, assim, já tem um piso cimentado, né, queimado lá, mas colocar um outro tipo de revestimento também para melhorar lá. Mas essa questão do piso antiderrapante não pode ser colocado pela questão do acúmulo de sujeira que tem. Então, por isso que tem que ser um piso mais liso. É assim, há uma norma com relação ao material a ser usado. O que se está, não pode botar piso antiderrapante. Isso é a norma. Isso. E assim, então, está se colocando em botar resina. Então, porque realmente, para quem é idoso, é complicado. Então, na realidade, o que acontece? A gente não vai estar comprando um outro tipo de piso. Nós iremos... Sim, para não acontecer nenhum tipo de acidente, mas isso é normal, isso é natural. Isso daí a gente não pode deixar o piso, só que a gente não pode colocar um piso que é antiderrapante, que acumula poeira dentro de uma unidade, porque senão a gente vai ter que, para poder fazer essa manutenção, a limpeza, a higienização, tem que ser com água. Todo mundo sabe, quem tem quintal com piso antiderrapante, sabe que tem que, para poder fazer qualquer limpeza, para higienizar a unidade, tem que lavar, e toda hora está lavando. E com piso liso, a gente consegue fazer a manutenção mais fácil. Então, isso, então, depois, gostaria de um esclarecimento mais no papel, mais técnico, e a gente passa também à pessoa que fez a pergunta. Outra, Silvia, só um pouquinho, aqui nós não vamos fazer o debate. Então, por isso que agora, lembra no começo lá da minha apresentação, que eu coloquei lá que todas as unidades, a partir de agora, vai ser piso granilite? Então, que é o mesmo piso que são usados nos hospitais. Tá, então, okay. Assim, calma, assim, na realidade, o que acontece? Esse projeto da UBS ele já tinha sido feito e a gente teve que colocar ele para frente para não perder o recurso. E na previsão desse projeto era piso cerâmico. E era esse tipo de piso que foi colocado lá, e não pode ser um piso antiderrapante para a unidade, mas para a gente não ocorrer mais esse tipo de problema que acontece das pessoas até criticarem o tipo de piso que a gente coloca, a gente, a partir de agora, está usando o piso granilite, que ele é usado tanto nos hospitais como até aqui na Câmara, se a gente for ver, os corredores também são esse tipo de piso de granilite, para a gente não ter mais esse tipo de problema. Aqui uma outra pergunta da Silvia Helena da Silva, mas aqui também não é objeto, mas farei a pergunta. Qual a possibilidade de atendimento especializado em geriatria nas UBSs? Boa noite a todos. A nossa dificuldade nesse momento é ter o profissional geriatra para estar contratando. Vaga nós temos, agora vai ter o concurso público, talvez a gente consiga, mas no momento a nossa dificuldade é ter o profissional. No momento nós temos no Centro Médico, que é o Dr. Antonelli, e na Praça Vitória, é o mesmo profissional, então ele se divide e atende nas duas unidades, né? O ideal seria mais profissional no Centro Médico e na Praça Vitória. A nossa dificuldade no momento é estar contratando esse profissional. Isso. Então, a ideia não é ter em todas as unidades do UBS, sim fortalecer aonde já tem os centros. Isso, é a especialidade. Ok. Quando a gente fizer a transição toda da rede para a estratégia de saúde da família, está incluso no núcleo de apoio de saúde da família o profissional geriatra, que aí sim ele vai na estratégia da saúde da família. A gente vai distribuir um geriatra para cada tantas equipes, que a gente vai estabelecer depois, mas isso num segundo momento, quando a gente tiver a rede completa. Ok, olha, eu só pergunta sem nome, eu não vou perguntar, tá ok? Nilza Carme Aida. A falta de bebedouros funcionando adequadamente nas UBSs e afins, como e quando será providenciado um plano de manutenção preventiva para não termos
Vamos cortar para cá. Quando vai ser feito, quando é que vai ser pronunciado um plano de manutenção preventiva? Para não faltar mais isso, é isso? Na rede. Ah, tá bom, para a rede. É possível quem? Ok. Juliana? Não, quem, doutor? Nessa força-tarefa que a gente está colocando em prática, né, a ideia é fazer não só a manutenção predial, mas a manutenção de todos os equipamentos, né? Então, a gente está distribuindo, vamos distribuir para todas as unidades a relação de todos os reparos a serem feitos na estrutura física da unidade, como todos os equipamentos que requerem manutenção e os que precisam ser comprados. Tá? Okay. Compra demora um pouco mais, mas os reparos do que a gente tem estão inclusos nessa força-tarefa que a gente pretende fazer. Essa força-tarefa, doutora, só assim, ela tem um prazo para determinação das coisas? Assim, qual é o prazo para que essas pequenas coisas sejam resolvidas na força-tarefa? Há um prazo já, alguma previsão? Então, na realidade, a nossa força-tarefa a gente vai estar iniciando agora essa semana, né? Iniciando as conversas e o registro dessas pendências que tem. Na realidade, a gente tem 2 áreas críticas hoje, atualmente, que é o CREI e o PS do Maitá. Então, a gente vai dar prioridade para essas 2 áreas, né? Mas a gente vai estar fazendo, conjuntamente, a gente vai estar resolvendo os problemas das unidades também de saúde. Então, assim, a gente tem uma previsão de que a gente vai começar pelos urgentes, né? E, assim, urgentes, para depois a gente até fazendo as pequenas manutenções, para a gente dar sequência. Então, a gente tem um prazo aí de mais ou menos para tentar conhecer também todas as dificuldades, né? De pelo menos uma semana, para ter todas essas documentações junto com a gente, para a gente estar realizando essa força-tarefa, porque a gente tem que ter o conhecimento. Então, por isso que, como o secretário já colocou, a gente está distribuindo uma planilha para os diretores, para eles fazerem um registro do que está acontecendo nas suas unidades, para a gente compilar essas informações e ver o que está de geral. Nós temos vários problemas na parte elétrica. Então, nós temos vários problemas na parte hidráulica. A gente saber o que a gente tem de mais grave, para assim a gente estar vendo o que a gente mais precisa de manutenção. Se é parte elétrica, então vamos atacar. Então, nós precisamos de várias pessoas, de uma equipe física boa, de equipe de elétrica, para estar resolvendo esse problema. A equipe hidráulica, essa equipe aqui, manutenção de bebedouros, manutenção de ar-condicionado. Então, a gente tem que conhecer para a gente estimar um prazo de quanto tempo vai ser resolvido todos esses problemas. Professora Josilba, também esse não está no escopo da coisa, mas como fica a situação das UBSs em casas alugadas em péssimas condições físicas? Há previsão para isso? Para reforma, seria isso? Para investimento? Como é que está? Então, a gente está montando um plano, né, um plano para a gente deixar de alocar esses locais e ser para nossas sedes próprias. Então, por isso que a gente até viu 4 unidades que a gente vai construir de SF, que é como o secretário colocou, que a nossa intenção é migrar, né, dessas UBS para essas unidades estratégicas da família. Então, a nossa ideia, a nossa intenção é estar verificando se dentro do município o que existe de terreno, né, da União, terreno do próprio município, para a gente estar construindo essas unidades. A sua pergunta está correta, a questão do espaço do Beija-Flor ser melhor aproveitado. É uma área que já está cedida ao município, a unidade de saúde da vila é muito próximo dali. Então, assim, é um espaço que teria que olhar com carinho para uma destinação efetivamente mais, ali só está o CROI, não é isso? Para um espaço da saúde, é isso. Então, isso vai constar aqui na ata, e nós vamos encaminhar para a secretaria. Na próxima audiência, vem uma resposta melhor elaborada. Tá ok? Cleonice Santana, é isso? Vamos lá. Na ampliação da UBS, o Maitá, foram gastos os R$ 104.834,50. Já Sim. Terminou a obra? Já, a obra já foi concluída. Então, foram gastos, todo o recurso já foi gasto. Na verdade, não foi uma obra de ampliação, foi uma obra de reforma. A unidade não foi ampliada. A única coisa que foi feita na UBS do CAIC foi a substituição das divisórias que eram de madeira por alvenaria
e a troca do piso, a pintura interna, a pintura externa, a troca da cobertura do telhado, a troca do madeiramento, e esse valor foi gasto em cima disso. Então, só para esclarecer, quando a gente fala de obra, que a obra, quanto foi pago? A prefeitura aqui não está, quanto é que pagou de azulejo, quanto é que pagou, você paga o serviço, você contrata, eu quero fazer 50 metros de alvenaria, eu pago X. Se o empreiteiro vai pagar R$1, R$1,50 no bloco, o problema não é da prefeitura, ele contrata o serviço por aquele preço, tá certo? O preço, ele tem uma tabela na licitação, está lá o preço, as pessoas podem solicitar a informação pela transparência, tem a lei federal que pode detalhar o que foi feito de serviço e quanto efetivamente estava para cada serviço, para que aí as pessoas possam avaliar se o recurso foi pago a mais ou a menos, está no mercado ou fora do mercado. Tá certo? Mas não dá para a gente entrar aqui no detalhe se foi mais ou menos. Ele tem que ter, na prefeitura, quando contrata a licitação, o custo ele é todo dividido. Então, para cada serviço e o serviço que está sendo feito. Então, dá para ser acompanhado e fiscalizado. E, ao pedir a informação, aqui tem o contrato, tudo marcado, a prefeitura é obrigada a fornecer todas as informações. Está ok? Então, Wallace, é assim, a lei é clara, são 15 dias, apresentou, não apresentou, isso pode entrar com queixa-crime. Pronto, a lei, não adianta vir aqui e falar, o secretário tem vontade, tem algumas coisas, protocolou na prefeitura, é lei, tá ok? Não precisa pedir, não é favor, é a lei. Então, pediu, é só formatar a pergunta e a informação vem sem problema, tá ok? Próxima, agora, se não vem, procura-se, assim, existem os órgãos, Ministério Público, Justiça, advogado, porque a lei é obrigado a cumprir. Está certo que o secretário não tem nem os 15 dias, ele está uma semana, então nós vamos falar em referência ao que está aqui. Acho que o secretário terá boa vontade e a equipe de dar todas as informações. Posso confirmar isso? Ok. Nilza Karen Maida, mas a Nilza está fazendo, quem é a Nilza? Pô, só você pergunta. Falta de banheiros para separar gêneros masculino e feminino, e com isso existem 2 banheiros para o público e outro para funcionários, e não tem banheiro adaptado na Náutica 3. Então, assim, de verdade, os 2 banheiros um para funcionário, um para usuário, e não tem para adaptado. A Náutica 3 não está inclusa nessas obras. Não, essa já é uma unidade que foi reformada no governo passado, né? Então, ela é uma reforma de acho que no final de 2012 que iniciou a reforma, então eu nem estava presente na secretaria, nem tem como responder por que foi feito desse jeito, eu não sei se há condições de ampliar para fazer mais um banheiro ou não. Mas aí, além disso, assim, eu vou pedir para que você analise para a próxima trazer um detalhamento maior dessa. Essa pergunta vai para ter uma resposta para a próxima audiência, tá bom? Daniel Gonçalves. O prédio do PS da Náutica foi inaugurado em 1988. Está com várias rachaduras. O prédio do SAMU foi inaugurado em 2007. Será que o mesmo precisa ser demolido? Ou o antigo de 1988? O que precisa é o de 88, é isso que está perguntando? Porque o do SAMU, quem é o Daniel? O do SAMU vai ser demolido. Já. O senhor está perguntando se o outro também precisa ser demolido. De 2007 vai demolir, de 1988. Já. Tem como? Não, na realidade, estamos fazendo uma perícia, agora vamos fazer uma perícia no local, para ver realmente o que vai ser feito nesse prédio que o senhor está colocando, que é de 1988. Realmente, a gente foi até o local e verificamos os problemas que tem no PS, tanto que está isolado, mas a gente vai estar fazendo uma perícia para ver realmente o que vai ser feito e o que não vai ser feito lá. Se há necessidade de ser demolido ou se tem como reaproveitar aquela estrutura. Na realidade, a intenção de demolir até aquela parte dos fundos é para estar realocando o espaço, para estar refazendo, tendo uma redistribuição melhor ali, porque ficou muito próximo, então a gente está revendo essa questão ali do antigo do SAMU. O que existe lá no SAMU tem que ser demolido?
Então, a gente vai verificar todos, depois, após a perícia, que a gente vai verificar o que há, porque como eu sou arquiteta, então não tenho essa especialidade, né? Não sou perita, então a gente provavelmente a Secretaria vai estar contratando algum perito para poder fazer essa avaliação, para ver o que realmente vai ser necessário ser executado. Se há necessidade de ser demolido, ou se o custo para poder recuperar essa estrutura vai ficar alto ou não. Quem vai dizer isso só é o engenheiro. Ok. Brito Coelho, o verdadeiro Hospital Vicentino é o São José. Não seria o caso da construção de parceria entre todas as esferas de governo e a Irmandade? Vou passar para o secretário. Esse problema aqui, você já chegou tumultuando, né? Bom, é uma entidade particular, né? Na realidade, simplesmente a gente não pode entrar lá sem que tenha respaldo da Irmandade, né? Se a Irmandade entender por bem que a gente possa estadualizar ou federalizar o hospital ou mesmo municipalizar, isso tem que ser construído de comum acordo, né? A gente não pode simplesmente de cima para baixo tá impondo isso. Próxima pergunta, Israel Diniz Martins. Toda obra, seja municipal, estadual ou federal, sempre tem valor bem acima do mercado. Como poderá o povo saber qual o custo de verdade? Aí é Juliana. É só ir até a secretaria, a gente tem uma planilha orçamentária lá, e lá estão os valores e o quanto que vai ser gasto para poder executar a obra. Quais as planilhas que são utilizadas para aferição de preço pela secretaria hoje? Então, na realidade, como é a obra do governo federal, a gente não pode tirar os valores da nossa cabeça, né? Então, assim, a gente não tira, esses valores são tirados de uma tabela, que é uma tabela da Caixa, que é a tabela chamada tabela SINAP, que todo mundo, qualquer um pode ter acesso a essa tabela. É uma tabela que ela tem, ela é atualizada mensalmente, e a gente usa tanto a tabela SINAP, quando a gente não encontra os valores na tabela SINAP, a gente pode utilizar um outro tipo de tabela, que é a tabela CIURB, que também é vinculada à prefeitura também do Estado de São Paulo, que também tem os valores lá. Então, todos esses valores, que são dos custos, são extraídos dessas tabelas. A tabela você pode pegar no site da Caixa Econômica Federal, porque é assim, o preço e a tabela SINAP. Eu vou dizer o seguinte, as obras que são de habitação, a gente tem um problema sério, porque ela é feita para grande quantidade. Então, quando você faz uma obra que é menos valor e que ela tem mão de obra local, esse é o grande problema da tabela, ela não atende. Então, ela é abaixo do que realmente custa, nas tabelas de obra. O que acontece com material, às vezes, é que as empresas que concorrem, quando você presta serviço para a prefeitura municipal, tem um componente que não entra no preço do material, que se chama a prefeitura paga em quanto tempo? Às vezes 1 ano. Então, grande parte dos materiais são fornecidos, o empresário acaba não entrando na concorrência, porque ele corre o risco muito grande de não receber. Então, ele compra uma coisa agora, vai receber daqui a 1 ano, e isso acaba encarecendo material. Então, esse é o grande problema que nós vamos ter que acertar com as contas das prefeituras, do Estado, da União, que é assim, os órgãos de governo contratam serviço, mas não pagam. E aí depois fica uma dificuldade todo mundo para vender e para comprar. Agora, tem que seguir uma tabela. O que é obra federal é tabela SINAP, está na Caixa Econômica Federal no site, atualizado mensalmente, ele tem que seguir essa determinação. Ali diz o preço médio, quanto é pago. Ok? Ponte Nova não foi ainda reformada e nem está medida. Por quê? A unidade da Ponte Nova, é isso? A unidade da Ponte Nova não foi ainda reformada, nem está medida. A unidade da Ponte Nova já começou a reforma? Nós estamos iniciando a reforma na unidade, só que a gente encontrou um pouco de dificuldade agora, por conta até da realocação, a gente teve que realocar, retirar os funcionários de lá e realocar na unidade alugada. Mas o nosso maior problema ainda são o que a gente encontrou durante a reforma agora, a gente encontrou alguns empecilhos, que foi a questão do forro e a questão da estrutura que existe no local. Então, a gente está vendo qual que é a melhor saída, porque a gente tinha previsto um tipo de obra, só que quando a gente entrou e a gente acabou, na hora da demolição das paredes, a gente verificou
que o método construtivo é outro. Então, a gente tem que tá refazendo o projeto, nós estamos reestruturando para estar iniciando efetivamente a obra lá. Ederson R. Sampaio. A pergunta é: onde posso obter informações para acompanhamento da construção da unidade e com quem? E se vai ser melhorado o acesso à pessoa com deficiência? Ok? Quem responde? Então, na realidade, aqui não dá, porque como são 12 obras, a gente não tem como esmiuçar todas as obras. Por isso que a gente trouxe o projeto, mas a gente não consegue estar esmiuçando uma por uma. Então, o ideal é que faça o requerimento, né? Ou então a gente tenha que verificar a melhor maneira, né, secretário, para a gente estar conversando sobre cada unidade. Porque, assim, hoje, como é uma audiência rápida, a gente não consegue nem esmiuçar e explicar direitinho o que vai acontecer em cada unidade. Só uma coisa, você é conselheiro gestor? Então, eu vou dar uma sugestão, eu não sei se seria cabível. É assim, nessas unidades que tem reforma, seria possível, aí a Mônica, o pessoal fazer reunião específica com os conselheiros para mostrar o funcionamento de cada obra? Isso é possível? Que aí atenderia a essa discussão, daria uma explicação, porque houve uma conversa com a equipe técnica, mas aí tem a questão dos conselheiros. Posso falar um pouquinho? Pode. Como tem pouco tempo que a gente está até na secretaria, que a gente assumiu, tem somente 6 meses, durante esse prazo de 6 meses, a gente não teve esse tempo hábil até de conversar com os conselhos gestores. Então, assim, é uma prioridade agora para as outras unidades que serão reformadas, ou até mesmo construída, é ter essa conversa com os conselheiros, até na época da gente começar a construir esses projetos, é apresentar para o conselho também. É que como a gente tinha um prazo muito curto para estar apresentando essas propostas e para estar sendo inserida dentro do sistema, senão a gente acabava perdendo o recurso, a gente não teve esse tempo. Mas como a gente não dispunha desse tempo, mas agora a gente está se colocando à disposição, até da gente marcar com os conselheiros gestores para a gente estar apresentando os projetos e ver as modificações. Ok. Então, assim, ela vai tentar, aonde tem unidade, passar para os conselheiros gestores, tá certo? Tiago Fagundes do Amaral. Pergunta: por que não aumentar a USF da Vila Ema? Porque é um bairro que está crescendo e lá só é atendido as pessoas que estão cadastradas. É um fato, é real, vão mais 380 famílias agora para aquela região. Tem alguma coisa? Então, lá na SF da Vila Ema, ao lado da UBS do Samaritá, vai ser construída uma SF. Né? Então, assim, lá vai ser uma unidade de porte 2, com 2 equipes. Então, essa unidade que vai ser construída lá no Samaritá, provavelmente vai atender a essa demanda da Vila Ema também. Então, a gente até, antes do meio do ano, a gente tem uma previsão até maio de estar entregando todos os projetos, que a gente tem que entregar todos os projetos para serem contratados. Então, provavelmente, no segundo semestre, essa obra vai ser contratada. Então, ali está ainda em projeto para contratar ainda, isso? Aí é o problema de cadastramento de moradores. Tem esse problema para lá, é fato? Ah, é que lá tem uma equipe só. Então, trata-se de ampliação, né? Está ampliando bem, é verdade, é fato. Que nem eu disse no começo, é nosso projeto, se não concluir, pelo menos já deixar viabilizada até o final da gestão, 60 equipes de saúde da família. Tá? 60 equipes distribuídas ao longo, principalmente da área continental. Eu acho que, claro que nesse primeiro momento nós temos só 9, né, planificadas, né? Mas é nosso interesse de chegar, pelo menos já em andamento, chegar em 60 equipes até o final. Cada equipe atendendo pelo menos 2.500 pessoas. Deu para entender? O que o secretário está falando, a ampliação de equipes do ESF, tá certo? Lá, que é o caso de vocês. Então, eu entendo, secretário, que ali deve ser já de prioridade, porque foram entregues muitos apartamentos, nós estamos entregando agora mais 380 naquela região, houve um crescimento muito grande. Isso, nessa área, e
a gente não está dando suporte. Isso, aí ela explicou. Por que que não foi? Porque a equipe de saúde da família, ela tem um limite de famílias que ela atende. Então, já passou esse limite. Tem que aumentar a equipe. Então, é isso que nós estamos falando, que o secretário fala, que a nova equipe de saúde da família, ele quer que chegue a 60. Então, nós estamos sugerindo que comece exatamente por essas regiões mais deficitárias. Equipe. Não, é ESF. Ali é... cada equipe de saúde da família é até 2.500 pessoas, né? Não é famílias. Lá passa disso. Então, essa é a ampliação da equipe. É isso que ele está colocando, de ampliar. Ter que ampliar cada equipe equivale a 2.500 pessoas. Tá certo? Então, já fica aqui. É que, na realidade, o atendimento de UBS, ele é o atendimento universal. O atendimento de estratégia de saúde da família, ele é mapeado geograficamente, né? E para ter um atendimento de qualidade, não adianta a gente abrir para uma equipe da saúde da família atender 10.000 pessoas. Senão ele não vai atender bem ninguém. É claro que o ideal seria que da noite para o dia a gente conseguisse isso, mas isso é um processo gradual. Mas a gente, para manter a qualidade, a gente tem que, até porque é a normatização do Ministério da Saúde, a gente tem que limitar em 2.500 pessoas. Então a briga agora é para que pautar o parque, o Vila Ema, como das primeiras unidades, tá ok? Olha, pelo adiantado das horas ainda tem muitas perguntas, e eu vou responder 3, aqui vou perguntar, né? Eu não vou responder nenhuma, vou perguntar mais 3, as demais serão também respondidas a cada um e estarão na ata, tá ok? Porque nós temos horário e aqui eu tenho que seguir, tá ok? Então, próximo. João Carlos Augusto Nascimento Demorando, tá aí? Da Rua Uberaba. Gostaria de saber, a casa que foi alugada e instalada a UBS Ponte Nova, referente ao abrigo dos pacientes na espera para ser atendido. Se estiver chovendo, não há local de abrigo. Então, a dificuldade... Então, isso já foi constatado. A gente já está fazendo de tudo para melhorar essa sala de espera. Então, a gente está sendo providenciado já. Também não há banheiro, só tem um banheiro só, e lá vai Então, a gente, por se tratar de uma unidade alugada e um espaço provisório, a gente não pode estar fazendo grandes investimentos, né? Porque o prazo lá são de 3 meses para estar executando a reforma. Então, assim, por isso que a gente fala que é uma unidade provisória, né? A gente vai estar tentando fazer aquilo que está dentro do limite. A gente pode até ir lá para verificar o que pode ser feito, mas a gente não pode ter grandes gastos, porque a gente depois vai ficar lá, porque trata-se de uma unidade alugada. Então, assim, eu não sei se contempla, como é alugado, não dá para fazer obra. Mas, por exemplo, a colocação de um banheiro químico pode ajudar nessas obras? Isso é possível? Então, fica aqui a sugestão, tá ok? Aqui vou passar, que nós já estamos cortando, tem uma que eu acho interessante. Aníbal Luiz Fagundes Bezerra. Estamos há um mês sem bancos para sentar em nossa unidade. Precisamos que nos enviem cadeiras para a nossa unidade. Aproximadamente 25 unidades, 25 cadeiras. Jardim Rio Branco. Conselho gestor. Então, a unidade está em reforma, né? Provavelmente, daqui a algumas semanas, ela vai ter que ser fechada por conta da reforma que vai entrar dentro da unidade. Então, né, eu acho que agora, nesse momento, talvez não tenha como a gente estar encaminhando esses bancos, mas a gente pode estar até verificando com o que pode ser feito durante esse período que a unidade vai ficar aberta, mas a gente, porque assim, vai chegar uma hora, um momento que ela vai ter que ser fechada para poder continuar a reforma. É que como a gente retirou os bancos, né, que existiam lá, que eram os bancos de alvenaria, para estar substituindo por outros bancos depois, futuramente. Ok. Aqui a última pergunta, que não tem nada a ver com isso, mas como eu apresentei um projeto de lei, e depois sugeri, ele não é de iniciativa do vereador, mas é do executivo. E eu já procurei várias vezes os secretários para fazer esse pedido. Então, vou aproveitar a pergunta, que não é minha, mas já vou fazer o pleito. Nilza Carmen Aidar.
Quando sairemos das filas para marcar consultas por internet ou central telefônica? Pois parece que estamos muito fora do onde que nós estamos fora? Podemos marcar a prevenção de saúde. Quando é que nós vamos resolver esse problema de consulta e ter pela internet ou pelo telefone? Fica aqui a pergunta para o senhor, se não for possível agora, para a próxima a gente já tem aqui uma... Então, até atualmente, né, a Secretaria fazia agendamento com 15 dias de antecedência, por causa do percentual elevado de absenteísmo nas consultas, etc. E eu conversei com o agendamento e eu solicitei que a gente fosse ampliado gradualmente. A minha ideia é que a gente já aumentasse para 6 meses, mas isso, nesse primeiro momento, não foi possível. Então, eu já pedi para que fosse aumentado para 60 dias o prazo de agendamento, né? A outra situação que ocorria na Secretaria de Saúde era com relação ao informe de férias e de licenças, né? Então, para os médicos, eu já pedi para os recursos humanos que o período de férias do ano seguinte, eles têm até o dia 30 de novembro do ano anterior para informar. E, com isso, a gente vai melhorar a previsibilidade de período de férias. Então, o que acontecia? O colega ia entrar de férias, ele avisava dias antes, 15 dias, um mês antes. Então, a gente vai trabalhar com previsão para o ano planejamento. Ou seja, ninguém vai marcar consulta no período que o colega já vai estar de férias. E, aos pouquinhos, a minha ideia é chegar nos 6 meses de antecedência. Com relação ao agendamento, a gente já determinou, não digo a agenda inteira, porque sempre tem a demanda espontânea, né, o atendimento de intercorrência. Mas a gente já determinou que a gente comece a primeira metade dos atendimentos, a gente seja estratificado por horário, e deixa a segunda metade dos atendimentos para demanda espontânea, isso nas UBSs, né? Com relação ao nosso sistema de regulação de especialidades, eu pedi para o pessoal da informática bolar algum jeito da gente distribuir as consultas de especialidade para as unidades, para no dia anterior o gestor daquela unidade já saber quem que vai ter consulta no dia seguinte, ou a gente induz o agente comunitário a avisar o paciente que ele vai ter consulta, né? Ou elaborar um programinha de informática para a gente disparar torpedos, igual o AME faz. É que o nosso sistema que a gente usa é o CISREG, que é do Ministério da Saúde, né? O sistema do AME é o sistema do CROSS, um sistema não conversa com o outro. Mas aí eu pedi para eles bolarem alguma alternativa para a gente ter nas unidades um sistema que o usuário deixasse um celular cadastrado e no dia anterior da consulta a gente disparasse um torpedo para avisá-lo que ele tem consulta. Tá, então o departamento de informática está cuidando disso. Então, Nelson, assim, as perguntas já encerraram, o secretário vai estar aqui ainda saindo, pode perguntar, tá ok? O Nelson aqui vai complementar? Na informação do doutor, as unidades básicas, elas já têm um sistema implantado e estava com falta de internet, né? Contratamos a internet até meses atrás, era de 2 mega, agora vai passar para 30 mega a internet. Então já existe sistema, já se contratou a internet, falta a parte de implantação pela Vivo, isso na parte da unidade básica. O doutor falou na parte de especialidade, que é dessa forma que tem funcionado. Então vai interligar a parte da unidade básica com a especialidade. Mais uns dias aí, acho que mais um mês, essa parte vai estar funcionando já. Ok. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos. Dou por encerrada a presente audiência. Daqui a 30 dias, nós estaremos convidando para apresentar o resultado. Nós vamos encaminhar todos vocês em casa a ata da reunião e estará disponibilizado também no site da Câmara Municipal. Boa noite, até a próxima. Vamos com Deus.